casa e começa a moldar o caráter, a visão da minha esposa. Uma mãe espiritual, gerando em oração e na fé a vida espiritual da minha esposa. Olha que interessante, passaram-se os anos, nós fomos para Campo Largo, fomos viver a nossa vida lá em Campo Largo me tornei pastor, lá em Campo Largo nós começamos a viver a vida ministerial. Quando nós voltamos para Nova Jerusalém, a minha esposa foi procurar aquela mulher que era o padrão para ela. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher havia abandonado o Evangelho. Decepções com a igreja. Então a minha esposa orou ao Senhor e falou: eu preciso fazer algo, ela é minha mãe espiritual, eu não posso deixar ela do jeito que ela está. E a minha esposa então foi para o nosso escritório, pegou o papel, caneta, escreveu uma carta de próprio punho, falando sobre a importância de como a sua tia tinha trabalhado com ela, de como a tia, eu vou chamar de tia aqui, a tia havia trabalhado na vida dela, de como ela havia ministrado, de como ela havia mostrado para ela o primeiro amor, de como ela havia feito a minha esposa se apaixonar por Jesus, de como ela havia ministrado na vida da minha esposa, para que ela se tornasse uma mulher de oração. E ela pegou e comprou um chocolatezinho, e foi lá e falou aqui: olha tia, está aqui. Eu vim trazer essa carta para você, mas eu não quero que você leia agora. E ela saiu. Não passaram muitos dias, a tia da Marli vai para a igreja, se reconcilia com Jesus e volta ao primeiro amor. Da mesma forma que há um caminho de ida, há também um caminho inverso, em que os filhos espirituais, e nós não vamos abordar isso aqui, eles vão poder cuidar dos seus pais espirituais. Mas olha que interessante, quando nós geramos alguém, quando nós geramos um filho espiritual, ele jamais esquece. Ele jamais esquece. O que eu quero mostrar aqui não é a história fantástica da minha esposa ou da tia dela, mas é mostrar para você que quando nós geramos filhos espirituais, eles jamais esquecem. E como a gente pode marcar a vida das pessoas? Como você e eu podemos marcar a vida das pessoas com o Evangelho? Em segundo lugar, ainda comentando sobre o texto que nós lemos aqui, pai é aquele que é exemplo para o filho. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4,16, ele vai dizer: sede meus imitadores. E aqui, meus irmãos, eu quero dar uma chave para você, que é o seguinte, chamar a sua atenção para o seguinte. Primeiro, muita gente dentro da igreja tem uma resistência em gerar filhos espirituais, em ministrar o Evangelho para os outros, porque eles estão olhando para si. E aí eles dizem: a minha vida não é tão boa como a do pastor. A minha vida, sabe, não é assim como a do intercessor. A minha vida não é que nem, não é igual a irmã que cuida do Kids. Eu tenho uma vida péssima, eu sou cheio de maus hábitos. Querido, primeira coisa, se você está se enxergando nisso, vá para Jesus, Ele que pode te mudar.
não é o pastor pode dar várias cajadadas na sua cabeça, mas se você não for para Jesus, você não muda. Quem te muda é o Espírito Santo de Deus. Ele é seu professor, Ele é seu tutor, é Ele quem ensina, é Ele que te dá o caminho, é Ele quem te dá a direção. Você precisa ir para Jesus. Mas veja o exemplo de Paulo. Ele está dizendo: sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Ainda quando eu estava na igreja em Campo Largo, Deus me deu a oportunidade de discipular o Luizinho. Acho que você já conhece, né? Não sei se você o conhece. Mas o Luizinho é um cara extraordinário. Mas pense, ele é ligado no 220. Ele ganha muitas vidas para Jesus. Mas pense num cara que, aonde ele chega, Jesus é ministrado com graça. Ele é ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Mas pouca gente sabe que quando eu estava no discipulado com ele, as crises que a gente vivia. O Luiz vinha de tentativas de assalto, a mão armada, roubos de carro, uma coisa doida, família abandonando ele porque ele preferia viver na noite. Aí a gente começa a tirar, com o poder e com a graça do Senhor, tirar toda a sujeira, lavar no sangue de Jesus, e a coisa começa a mudar. Mas Paulo está dizendo: olha para mim, sedes meus imitadores. O Luiz olhou para a minha vida e ele disse assim: cara, se você tem coragem de sair de uma jornada de 8 horas de trabalho, vir para minha casa, ficar das 7 às 11 da noite, só para me explicar o amor de Deus, eu tenho que fazer isso com os outros também. Eu tenho que fazer isso com os outros. Terceiro lugar, ainda falando sobre o texto de 1 Coríntios. Pai é aquele que é fiel em disciplinar os filhos. Em quarto lugar, para a gente não demorar, em quarto lugar, o pai é aquele que dá afeto e carinho aos filhos. Já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Gerar filhos espirituais é um processo intencional. Irmão, eu e você precisamos querer gerar filhos espirituais. É intencional. É no seu dia a dia, é onde você entrar, você tem que ter o desejo e a visão. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão, eu recebi um comando do alto, eu recebi um comando dos céus, e eu tenho que gerar uma vida. Eu fiz uma reunião com um grupo de liderança da igreja, mais de 40 pessoas. E nós começamos a orar na Nova Jerusalém. Meu irmão, parece Deus alinhando as coisas, né? E eu creio, é Deus alinhando, não parece, é Deus alinhando. Nós começamos a orar por esterilidade espiritual. Eu chamei a liderança, falei: irmãos, Deus está colocando muito claro no meu coração que nós precisamos orar para romper com essa esterilidade, porque nós fomos chamados para gerar, nós fomos chamados para produzir filhos espirituais, nós fomos chamados para produzir frutos. Irmão, presta atenção, eu costumo falar essa lá na igreja, tá? Então não estranhe, eu não estou chamando a sua atenção, eu falo, presta atenção, tem alguém brincando, né? Não, eu uso isso lá na igreja. Se você assistir os vídeos da igreja lá, você vai ver eu falando: irmão, presta atenção. É para dar uma ênfase. Mas, meu irmão, presta atenção.
Sabe por que muitos crentes estão frustrados nos bancos ou nas cadeiras? Porque não estão produzindo frutos. Querido, presta atenção. Se você semanalmente tem uma reclamação para fazer para o seu pastor de algo que aconteceu na igreja, você está no foco e na direção errada. Porque se você tivesse olhando para os perdidos, produzindo vidas, você não teria tempo para ficar observando defeitos da programação da igreja. Nós não geramos frutos espirituais ou filhos espirituais, porque nós estamos olhando para o lugar errado. Nós somos frustrados quando nós não produzimos filhos espirituais. Deixa eu perguntar aqui, tem alguma mulher aqui que é estéril? Que sabe assim, eu sou estéril, foi comprovado, eu não posso ter filho. Eu só quero comprovar aqui um ponto da minha mensagem. Na minha igreja, eu tenho uma mulher que ela não pôde ter filhos. Ela orou muito. Ela clamou ao Senhor. E, meu irmão, ela já teve 2 gestações. E ela perdeu o bebê. Ela perdeu 2 bebês. O coração dela é um coração de amargura, é um coração amargo, é um coração frustrado, porque ela sabe que o corpo de uma mulher é preparado para gerar. Você está me entendendo? Diga amém. Você quer que eu seja mais específico? Você quer que eu seja mais direto? Quando nós não produzimos filhos espirituais, nós nos frustramos com Jesus, nós nos frustramos com a igreja, nós começamos a viver um evangelho de religiosidade, porque nós fomos chamados para gerar. Duas pessoas para você reclamar se estiver sendo muito forte aqui, tá? Um é o pastor André e outro para Jesus, né? Você reclama primeiro com Jesus, depois você vai falar com o pastor André. Mas nós somos chamados para gerar, e quando nós não geramos, nós ficamos frustrados dentro da igreja. Paulo e Timóteo são um exemplo claro de uma paternidade espiritual forte, onde Paulo orienta, encoraja e forma o caráter de Timóteo para o ministério. Isso está em 2 Timóteo capítulo 1, 5 a 8. Pode colocar lá se está preparado. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro na sua avó, depois na sua mãe, e eu tive a oportunidade, vou aqui adiantar o texto, de impor as mãos sobre você, de ministrar sobre a sua vida, e o mesmo Espírito que está em mim, está em você, e nós não fomos chamados para a covardia, mas para o poder, o amor, a moderação. Portanto, não te envergonhes do Evangelho do nosso Senhor.
de Cristo cura. 1 aos Tessalonicenses vai dizer para nós, no capítulo 5, verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso falar para você aqui que nós vivemos em um mundo corrompido, um mundo falido. O próprio Jesus declarou: o mundo jaz no maligno. Nós vivemos em uma sociedade autodestrutiva. Que coisa terrível! Eu não sei qual a situação aqui no bairro. Eu estou mais no São Brás. Mas as coisas lá não estão boas, irmãos. Nós temos as chamadas bocas de fumo em todo lugar. A gente tem aqueles meninos que passam a noite inteira trotando de um lugar para o outro. Vai, pega uma pedra e volta. Vai, pega uma pedra e volta. Vai, pega uma pedra e volta. Vocês sabem do que eu estou falando. Uma situação terrível. Nenhum homem, nenhuma mulher vai conseguir solucionar isso. A solução está em Cristo. A solução está em nos tornarmos pais espirituais para a transformação dessas vidas. Filhos espirituais frequentemente carregam traumas em suas experiências passadas. Como pais espirituais, nós devemos ser agentes de cura, acolhendo, amando, corrigindo com graça, assim como Cristo fez conosco. E por que eu estou falando isso? Porque pai cuida. Muitas vezes nós pensamos que pais espirituais ou pai espiritual é diferente de ser um pai normal. Como pai espiritual, eu só vou falar do Evangelho. Eu só vou ministrar o Evangelho. E como pai normal, eu vou cuidar bem da minha filha, vou dar tudo de bom e de melhor para ela, vou cuidar da vida dela, vou entender os seus sentimentos e as suas emoções. Sabe, queridos, nós vivemos em uma sociedade doente. E para todos que nós pregamos o Evangelho, nós pregamos para uma pessoa doente, corrompida pelo pecado. Pessoas que foram abusadas, maltratadas na infância, pessoas que cresceram sem pai, sem mãe, pessoas que estão doentes, mas que não tem ninguém por elas. Eu não sei, André, eu esqueci de perguntar a você, não sei se vocês estão trabalhando no encontro com Deus ou com o encontro com Deus. No último final de semana, nós estávamos lá no encontro com Deus. E nós temos uma ministração no nosso encontro que nós chamamos de cura da alma. Que coisa terrível, irmãos. Dava vontade de não ter aquela ministração. Porque é muita dor represada, é muita dor vivida, é muita coisa no passado que precisa ser tratado e curado. Abuso, rejeição, dores na alma, muitos dizendo: eu não tenho paz, eu estou nesse mundo para sofrer. A paternidade espiritual oferece um caminho para a cura e restauração de vidas. Eu não sei como vocês fazem,
Lá na Nova Jerusalém, nós estamos aconselhando as pessoas: senta um a um, senta em grupo, não me importa, mas cuida do coração da pessoa que está à sua frente. Cuide daqueles que Deus tem te dado na célula. Líder. Quantos são líderes de célula aqui? Glória a Deus. Cuida das pessoas. Cuida daquelas pessoas que estão lá. Pastoreie o coração delas na intimidade. Não se preocupe apenas com o dia da célula ou com a reunião de célula. Se preocupe com aquela pessoa, porque aquela pessoa que Deus está te dando, ou que você está gerando em oração, é uma pessoa que está vindo doente para dentro da célula, e ela está vindo desesperada, clamando por cura. Ofereça o caminho da cura. Deixe Jesus preencher as lacunas espirituais e emocionais daquela vida. Seja apenas o facilitador, apontando o caminho, apontando a direção. O pastor e escritor Fábio Ribeiro ensina que a paternidade espiritual cura ao demonstrar amor de Deus de maneira prática e constante. Como pais espirituais, nós somos chamados a acolher, restaurar e amar aqueles que Deus traz à nossa vida, ajudando-os a se sentirem seguros em sua identidade em Cristo. Você é chamado, como discípulo de Jesus, para amar aqueles que Deus tem te dado. Irmão, ame. Aquele que ama faz de tudo. Aquele que ama vai mostrar de maneira prática o amor de Deus. Lá na minha igreja, eu tenho um jovem que ele nasceu num lar desestruturado. A história da maioria de nós é verdade, mas ele não conheceu o pai. E por não conhecer o pai, ele vive em busca de aprovação. Então nós nos reunimos, a gente conversa, e tudo que ele vai fazer dentro do ministério, ele faz em busca de elogios, ele faz em busca de reconhecimento. E a gente está há cerca de um ano e meio tratando isso com ele. Às vezes é difícil, irmão. Às vezes é difícil, minha irmã. Mas só o amor pode transformar. Só o amor pode mudar aquela vida. Só o amor pode mudar. Então, mesmo que aquela pessoa que eu citei aqui esteja buscando reconhecimento, lutando com algo tão destrutivo que foi crescer sem a figura paterna, eu tenho que amá-lo. Eu preciso amar, porque o amor muda a condição da vida do outro e a minha também. A gente não sabe que tipo de pessoas Deus vai mandar para a nossa célula. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Nós não fomos chamados para estar numa célula para viver sossegado. Se você está indo para a célula só para se esconder do seu pastor, ou só para dizer eu estou indo na célula, pastor, porque eu não sei aqui, mas lá na minha igreja,
a gente é meio duro. Eu mandei uma carta para a liderança, falei assim: quem não tiver em célula não sobe no altar, quem não tiver em célula não lidera ministério. E aí, meus irmãos, pessoal, vou para a célula, né? Porque eu quero estar no ministério. O que acontece? Esquece de produzir, de gerar. Graças a Deus aqui a igreja do André isso não acontece, é só na Nova Jerusalém. Lá na Nova Jerusalém os caras querem estar nos ministérios servindo, então eles vão para a célula. Mas a verdade é que você não foi chamado para ficar na célula escondido. Você precisa arregaçar a manga, você precisa trabalhar. Tem muita gente doente, tem muita gente pensando em suicídio, tem muita gente indo para o inferno, tem muita gente com dor na alma, tem muita gente que está nessa vida destrutiva, porque estão presas no passado, não conseguem resolver o passado. E me permita dizer algo para você: é o Jesus que você serve que vai mudar essas vidas. Não pare de proclamar o Evangelho de Cristo, não pare de proclamar o Evangelho de salvação. Se preciso for, arraste, se preciso for, empurre, mas não deixe essas vidas irem para o inferno só porque elas estão com a alma adoecida. Você precisa despertar. Você foi chamado para gerar. Sabe, queridos, é preciso oração. É preciso atitude. Agora presta atenção. E aí a gente já vai caminhando para o final. Nós precisamos, eu preciso, você precisa de ter o compromisso alinhado com Deus para formar filhos espirituais, para discipular filhos espirituais. O texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 11 e 12. Como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós? Como um pai a seus filhos. Como um pai trata os seus filhos. Verso 12. Encorajando, consolando, testemunhando para que vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. A paternidade espiritual exige compromisso e perseverança. Irmãos, eu tenho lá um cunhado. Esse menino viveu 8 anos limpo, aceitou Jesus, foi para a igreja, trabalhava, era ministro no ministério de casais. De repente uma frustração na vida dele, por conta de uma desobediência no emprego, ele foi mandado embora, e a vida dele foi, né, como a gente brinca, né, só ladeira abaixo. E esse menino voltou para as drogas. Semanalmente, irmãos, semanalmente, eu não digo diariamente, porque senão seria um exagero, mas semanalmente, minha esposa e eu mandamos mensagem, minha esposa e eu mandamos um versículo bíblico, minha esposa e eu mandamos uma oração para ele, minha esposa e eu mandamos uma canção. E sabe, todas as vezes é a mesma coisa: eu vou voltar, eu vou conseguir me levantar. Paternidade espiritual exige compromisso e perseverança. Sabe o que muitos de nós fazemos? E eu vou dizer de novo, eu vou dizer novamente, não é aqui na igreja de vocês, mas lá na Nova Jerusalém. Sabe o que a gente faz? A gente diz: pastor, eu tentei uma vez, eu tentei duas vezes, eu tentei 3 vezes, agora estou nem aí. Irmão, não é assim. Vidas são importantes no reino de Deus. O céu vai ser povoado por vidas,
por pessoas salvas em Jesus Cristo. Paternidade espiritual exige compromisso e perseverança. Sabe o que é isso? É você, de repente, numa madrugada, o seu discípulo te liga e diz: pastor, ou meu irmão, meu líder, acabei de bater na minha esposa, o que eu faço? Pastor, meu filho acabou de sair agora e eu não sei aonde eles estão, eu não sei para onde ele foi, ele saiu revoltado de casa. E é você levantar de madrugada e ter que ir atrás de alguém e orar com alguém. Pastor, eu acabei de descobrir que o meu marido me traiu, o que eu preciso fazer? Pastor, me ajuda. Queridos, gerar filhos espirituais exige compromisso e perseverança. Assim como um pai não abandona seu filho nas dificuldades, os pais espirituais também precisam estar presentes e dispostos a caminhar lado a lado, oferecendo encorajamento, direção constante. Isso envolve tempo, paciência e amor incondicional. A gente ama o que Jesus ama. Queridos, a primeira vez que eu tive uma experiência com célula, foi um jovem da igreja Shalom, de 16 anos, isso marcou minha vida. Tiago tinha 16 anos, olha o nome do cara, lembra até hoje, marcou a minha vida. Nós estávamos numa reunião na nossa igreja, eu ainda estava em Campo Largo, nós estávamos numa reunião, e aquele jovem chegou na nossa reunião e disse assim, eu lidero 30 jovens, o nosso grupo de jovens era mínimo, eu acho que nós não tínhamos 15 jovens na igreja, para nós era extraordinário aquilo, e ele apontou com o dedo e disse: irmãos, eu falo porque a Bíblia é muito clara, o Espírito Santo habita em nós, num templo que não foi feito por mãos humanas. A paternidade envolve amor incondicional. Discipular, formar filhos espirituais é um processo que requer investimento pessoal. Não só desprendimento, mas envolvimento pessoal. Investimento pessoal. Assim como Paulo exortava e encorajava seus filhos espirituais, precisamos estar dispostos a fazer o mesmo com aqueles que Deus nos confiou. Você lembra lá que eu falei do Luiz, ou do Luizinho? Um discípulo amado. Nós, ainda hoje, nós conversamos sempre. Às vezes ele me liga e diz assim, e ele chama, né? Ele nos chama, a mim e a minha esposa, de pais. E aí, pai, como é que tá? E aí, mãe?
Eu sei que lá é um cuidado especial. Mas sabe o que o Luiz me ensinou na jornada? Que você crente não deve dar bom dia para ninguém. Pastor, não vou estar sendo mal educado? Não. Você crente não deve dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para ninguém que você encontre na rua. Porque se você der bom dia e trocar 2 ou 3 palavras com essa pessoa, você está pego. Você se torna responsável por ela diante de Deus. Você se torna responsável por ela diante de Deus. E Deus não quer nem saber se você deu bom dia por acaso ou não. Ele quer o resultado. Agora vamos falar um pouco mais sério. Quantas pessoas você conhece que não têm Jesus, estão desesperadas, estão caminhando sem rumo, estão chorando sozinhas? Quantas pessoas você conhece no seu entorno? Quantas pessoas você tem na sua lista de oração? Eu tenho 12. Ao modelo de Jesus eu poderia ter 70. E sabe o que eu desafiei a minha liderança? Que nós tenhamos 100 na nossa lista de oração. 100 pessoas. Cada pessoa orando por 100. Irmãos, presta atenção. No seu Facebook, quantos seguidores você tem? Pastor, eu tenho pouco, eu tenho 1.500. São todos crentes. Todo mundo no céu. Quantas pessoas você tem no Instagram? Quantas pessoas você tem no Instagram? Quantas pessoas te seguem no Instagram? Irmãos, antigamente eu tinha o Twitter. Eu tinha mais de 2.000 seguidores no Twitter e eu me achava. Hoje eu não tenho rede social, tá, irmãos? O único que eu tenho é o WhatsApp. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. Eu estou livre disso desde 2022. Eu estou livre disso. Pastor, você não está na realidade do mundo. Eu nem quero, eu sou do céu. Mas eu não tenho. Não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho mais o Twitter, eu não tenho o Parler que eu tinha, eu não tenho uma série de redes sociais que eu tinha. Mas quantas pessoas você tem? Quantas pessoas você tem nas suas redes sociais? Vou dar um minutinho para você entrar aí e ver, tirar dúvida. Você sabe quantos você tem? São todos crentes? Ter esse número de seguidores enche o seu coração de orgulho? Você está vivendo como alguns adolescentes que postam uma foto e aí você quer ver quantas curtidas aquela foto teve? Deixa eu dizer uma coisa para você. No Instagram de Deus você já está marcado. Agora você precisa saber o que Deus está escrevendo a seu respeito. Que comentários Deus está fazendo nas suas fotos do Instagram. Que comentários Deus está fazendo nas suas postagens de Facebook. É isso que você precisa saber. Pergunta para o Espírito Santo, que Ele revela. Mas eu garanto para você, se você tem uma média de 1.000 seguidores lá no seu Instagram ou no seu Facebook, a maioria dessas pessoas não tem Jesus no coração. E eu garanto também, sem fazer aqui acusações, você não está orando por elas. Foi por isso que eu deixei o Instagram e o Facebook, tá?
Porque como me ensinou o Luiz, se eu der bom dia, eu estou pego. Eu tenho um compromisso com essa pessoa. E eu tenho um compromisso de pregar o Evangelho a essa pessoa, de discipular. Então, queridos, caminhando aqui para o final, discipular. Acho que estamos em cima do horário, né? É isso? 9h30 encerra? Paulo, em suas cartas, demonstrava seu compromisso com as igrejas que plantou, visitando, escrevendo, investindo continuamente na vida de seus discípulos, formando-os em maturidade espiritual. Um exemplo de Paulo e seus sacrifícios pela igreja está em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Como está o seu nível de compromisso com os filhos espirituais? Você está disposto a investir tempo, recursos necessários para vê-los crescer? Eu quero que você se coloque em pé e feche os seus olhos. Eu não combinei nada com o André e eu vou fazer um apelo a você agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Os intercessores estão de prontidão nessa noite, orando para que Deus ministre ao seu coração. Gerar filhos espirituais é uma missão nobre e essencial no reino de Deus. Presta atenção. Gerar filhos espirituais é uma missão nobre e essencial no reino de Deus. Todos nós, todos que estão aqui, independente da idade, nós somos chamados a ser pais espirituais, oferecendo orientação, cura e comprometimento para ajudar os outros a crescerem e amadurecerem na fé. Que o Senhor desperte em cada um de nós o coração de pais e mães espirituais, dispostos a investir amor e formar uma nova geração de discípulos que caminham em maturidade e em firmeza no Senhor. Eu quero que você comece a orar agora. Não por força, nem por violência. Eu quero que você comece a orar agora, e que Deus traga a sua memória, traga ao seu coração, a lembrança de pessoas que você conhece, que poderiam estar aqui nessa noite, que poderiam estar sendo ministrados com graça e amor pelo Espírito Santo de Deus, tendo a vida transformada. Meu irmão, comece a orar, declarando que os poderes das trevas estão sendo destruídos sobre a vida dessas pessoas. Comece a orar para que as correntes sejam quebradas, para que a prisão da alma seja aberta. Comece a orar pedindo para que Deus traga ao seu coração uma palavra poderosa para ser entregue a essa vida. Talvez hoje, numa mensagem de WhatsApp, talvez num encontro de coincidências, você vai ministrar o Evangelho. Sabe, não é sobre uma igreja, não é convidar pessoas, mas é sobre um Jesus que ama e que serve, é sobre um Deus que quer alcançar todos os perdidos. É mais sobre Ele do que a gente. E sabe, queridos, eu sei, você conhece muitas pessoas, mas nessa noite eu quero orar também, porque talvez você esteja travado, você não esteja conseguindo ministrar a vida de outros. Lembre que a palavra nos diz
que sobre nós foi derramado um espírito de ousadia e de coragem. Nós não somos acovardados pelas situações, nós não somos acovardados pelas circunstâncias, nós não somos acovardados pela maré alta, pelas tempestades. Nós temos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos impulsiona a trabalhar, a gerar filhos espirituais. Ei, meu irmão, presta atenção, abra os seus ouvidos, abra o seu coração e deixe Jesus fazer de você uma sementeira próspera do reino, onde pessoas virão a você, clamarão por ajuda, e você vai ministrar o poder e a graça de Jesus, onde você vai discipular com ousadia, onde você vai ministrar com poder e graça na vida, em nome de Jesus. Hoje o Senhor quer romper os céus e trazer ousadia e coragem sobre a sua vida. Sabe, queridos, nós, por vezes, nós estamos paralisados por circunstâncias. Eu não sei quais as circunstâncias prendem você, mas é hora de quebrar. O meu desafio a você nessa noite, o meu apelo ao seu coração, é que se você quer se tornar um pai espiritual, alguém que gera frutos no reino de Deus, um discipulador com ousadia, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente e nós vamos orar como igreja do Senhor, porque a palavra de Deus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Sabe, Deus vai fazer de você alguém produtivo no reino. Saia do seu lugar, receba essa palavra, tome posse de ousadia. Sabe, querido, tem muita gente indo para o inferno. Sabe, meus irmãos, tem muita gente amarrados nas mãos de Satanás, e essa é a noite que Deus vai levantar você como guerreiro, como ministrador, cheio de ousadia, sabe, sinta no coração o chamado do Senhor, o chamado do Senhor, o chamado do Senhor. Eu te gerei para que você gere outros. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, nós
nessa casa. Aviva os agentes de Deus aqui nessa casa. Aviva-nos. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor Jesus. Aviva-nos, Jesus. Vocês podem ficar à vontade, tá bem? Quero declarar em nome de Jesus algumas coisas muito preciosas que o Senhor falou ao meu coração. Eu estava me lembrando, à medida que a palavra estava sendo ministrada, que nós temos algumas crianças que estão aqui, que não estão lá no culto infantil, né? Estou vendo o Pedrinho aqui, está com 2 anos o Pedro? 2 anos? 2 anos. Maria está aqui 1 mês. 1 mês. Sabe, pastor, que as vidas dessas crianças aqui me lembraram de uma coisa que o pastor falou, que quando nós nascemos em Cristo, nós nascemos já com a capacidade de gerar, né? E pela medicina, pela ciência, a gente sabe que aquela criança que tem só 1 mês de vida, ela já tem dentro dela sementes de vida para ela ser mãe pelo resto da vida dela. E aquele menino que está ali, mesmo sendo tão novinho, não tem nem noção que um dia ele poderá ter uma família, ter um pai, ser pai, enfim. Mas ele já tem dentro dele a capacidade de gerar vida também. E que Jesus faz isso com todos nós. Salvos para salvar outros, curados para curar outros, ajudados, socorridos, para que a gente possa também fazer isso com outros. De que como o nosso Deus, Ele é intencional, que na nossa convivência, por onde nós passamos no nosso dia a dia, a maioria das pessoas com quem a gente passa por elas, de alguma forma a gente vai ter um compromisso com essas pessoas. Não vai ser por acaso. Isso é muito poderoso. Isso faz a gente realmente deixar de olhar, de perceber que o que Deus tem para fazer não é só aqui dentro, mas também é, mas através de nós. Tem tanto lugar que precisa dessa luz de Jesus, e essa luz que está começando, que está brilhando aqui dentro de cada um de nós, que está brilhando dentro de você. Deixa essa luz brilhar, meu irmão. Deixa essa luz brilhar, minha irmã. Foi isso que o Senhor disse para cada um de nós. Assim brilha a vossa luz diante de todas as pessoas. Deixa a luz de Jesus dentro de você brilhar, meu irmão. Não esconde essa luz. Não se constranja, não tenha vergonha dessa luz. Deixa a luz brilhar. Amém? Amém? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa palavra que abre os nossos olhos. Obrigado por essa palavra, meu Pai, que nos desperta, ativa a nossa consciência, meu Deus, para a realidade do Senhor a respeito de cada um de nós. É muito mais, meu Deus, do que as nossas necessidades. É muito maior, meu Pai, do que, meu Deus, as circunstâncias que a gente às vezes luta, tem que lidar, meu Pai. É algo muito maior, ó Pai, que o Senhor está nos incluindo.
E nós estamos aqui para te dizer, nós não queremos ficar de fora do teu mover, nós queremos fazer parte do teu mover na terra, Pai. Não nos deixe de fora, Senhor. Não nos deixe de fora, Pai. Nós queremos fazer parte. A começar em mim, em cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Eu quero liberar vocês, meus irmãos. A gente vai encerrar essa parte aqui. Amanhã a gente tem um encontro marcado novamente, tá bem? Às 19 horas, como normalmente são os nossos cultos de celebração do domingo. Quero fazer um pedido. Na verdade, dois em um, tá bem? Não se atrase. Porque se você chegar depois das 19 horas, você já vai perder algumas coisas maravilhosas que Deus vai fazer amanhã.